Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil. Nesse segundo bloco, a gente vai falar sobre uma questão muito sensível, muito polêmica. Eu quero que você preste bastante atenção nisso que eu vou falar. Um casal de testemunhas de Jeová foi condenado por não autorizar a transfusão de sangue em sua filha de 13 anos, que sofria de leucemia. Com a morte da garota, isso aconteceu em 1993, os pais foram acusados de homicídio doloso e iriam a júri popular. Só que essa semana aqui que estamos falando, os dois ministros do Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, Sebastião Reis e Maria Tereza, concederam um habeas corpus aos pais, dizendo que não é homicídio impedir a transfusão de sangue. E o caso aconteceu em São Vicente, no litoral de São Paulo. A garota Juliana Bonfim, era o nome dela, Juliana Bonfim da Silva, ela ficou 2 dias internada antes de morrer. A transfusão de sangue seria a única alternativa para ela ter de vida, mas os pais, um policial reformado e a mãe, que era uma lavadeira, não autorizaram o procedimento. E o advogado do casal, o Alberto Toron, comemorou a decisão do STJ e fala que ela reafirma a liberdade religiosa. No entanto, de acordo com o jornalista, o Ricardo Boechat, ele falou na Band News, o STJ determinou também, deu habeas corpus, mas determinou também que em casos semelhantes, daqui para frente, a decisão sobre as ações médicas deverão caber única e exclusivamente aos médicos, evitando assim que novas mortes aconteçam com restrições religiosas. Ou seja, o pai não vai ter mais a decisão de posso fazer transfusão de sangue ou não, porque se isso impedir uma barreira religiosa, isso é uma questão médica e não religiosa, eles entendem assim. Então falou, o médico pode, até sem o consentimento dos pais, se eles forem contra, fazer para salvar a vida da menina. Primeiro eu quero que vocês comentem um pouco sobre esse caso e depois eu vou querer falar sobre outros casos, mas entender quando a convicção religiosa das pessoas embarreram em questões legais. E aí? Como aconteceu talvez nessa situação. Mas vamos comentar primeiro isso. O que vocês acham de uma situação dessa? André, o artigo 5º da Constituição, quando fala de direitos e garantias fundamentais, ele coloca lá, o primeiro direito relevante é a vida. Direito à vida. A vida. Então, é um direito que se sobrepõe aos demais. E o que acontece? Nesse aspecto, um outro aspecto constitucional é que o tribunal do júri vai para lá, ser julgado pelo tribunal do júri, quem comete crime doloso contra a vida. O que é isso? É quando uma pessoa mata... Tem intenção de matar e mata por motivo fútil, torpe, ou seja, por nada. Isso que é crime doloso contra a vida. O que os pais com certeza não tiveram nesse caso aí. Com certeza não, assim é um exagero. Né? Crime culposo, alguém que mata alguém sem ter intenção de matar. Latrocínio, por exemplo, alguém que mata para pegar o patrimônio da pessoa. Isso não vai para o tribunal do júri, latrocínio. Mesmo a pessoa matando para pegar o patrimônio. Então, na verdade, esse crime doloso contra a vida, esse julgamento do tribunal do júri é muito específico. E querer mandar os pais dessa menina para o tribunal do júri é de um exagero enorme. Por quê? Porque os pais não queriam que a menina morresse. Eles só não queriam que fosse feita a transfusão de sangue porque entendiam, segundo o conceito da religião deles, ser uma prática errada. Vamos dizer assim. Perfeito. Definitivamente, o que acontece? O testemunho de Jeová, ele tem algumas regras que ele, por exemplo, não serve ao Exército, às Forças Armadas. E a Constituição fala que, nesses casos, a pessoa pode ter uma atividade alternativa que ele possa servir à nação. O testemunho de Jeová também se recusa a essa atividade alternativa, porque, na verdade, ele não reconhece o Estado, o poder estatal. Isso é uma opção deles. Eles, por conta disso, têm restrições dos seus direitos como cidadão. Na verdade, eles não podem votar e outras coisas mais. Quer dizer, eu não estou aqui para julgá-los a esse respeito. A gente está falando do caso específico, só para as pessoas entenderem como eles se comportam e qual a visão deles sobre todas essas questões. Então, com relação à transfusão de sangue, os médicos fazem, quando terminam o curso, um juramento que eles vão usar todas as maneiras para salvar a vida dos seus pacientes. Vão fazer todo o esforço, inclusive por isso que eu sou contra a eutanásia, e muita gente é. Nesse caso, eu concordo com a decisão do STJ, no sentido de que se uma pessoa está morrendo, os médicos têm que fazer todas a decisão do médico. O médico tem que tomar, porque ele que conhece. Ele não vai comprometer e talvez não precisa nem informar a família de quais medidas, desde que as medidas tomadas sejam as medidas recomendadas. Não vai inventar soluções. Os médicos conhecem medidas que são consideradas, o protocolo
protocolo para cada caso. Nesses casos, eu concordo, eu acho que os médicos têm que salvar mesmo. Evidentemente que algumas pessoas podem discordar de mim, achar que nesses casos a família tem que autorizar. Mas um tratamento convencional, eu acho que o médico, se ficar perguntando demais, ele vai acabar perdendo tempo de salvar a vida. Deixa eu levantar outro caso para ver os pastores, só até para estender esse debate, para a gente ver que não é só nesses casos, embora esse é um caso muito típico. Eu acho que isso nunca aconteceu, talvez, nunca ouvi falar disso no Brasil. E, de fato, você entra num dilema. Calma aí, o direito religioso, enfim, né, eu vou infringir no direito da religião da pessoa e não. Por exemplo, teve um rapaz, um tempo atrás, que mandou pra gente, falou, André, eu fui demitido pelo meu patrão porque, primeiro, eu sou adventista e eu não trabalho no sábado, mas o meu patrão já sabia disso. Então, quando eu entrei, foi carta na mesa, olha, assim, minha religião assim, não posso. Só que houve uma questão emergencial na empresa e ele precisava que eu prestasse serviço, estivesse presente lá, e eu me recusei. Por causa dessa questão pontual, eu não pude estar, era uma coisa muito emergencial, eu fui mandado embora. Isso também é infligir os meus direitos religiosos. Como é que vocês entendem isso? Porque, às vezes, a nosso credo, o que nós acreditamos, vai infringir até em questões trabalhistas, aí foi em questão de vida até. Vai, de vez em quando, acontecer situações dessas. E aí, como é que vocês entendem quando a nossa convicção é uma barreira para alguma questão de trabalho ou até médica? Vamos lá, eu gostaria de dar uma opinião em relação a isso, porque a primeira coisa que se deve pensar é aonde vai a legalidade da religião, porque a religião fala de fé, e a fé tem que ser racional. Ela precisa de uma razão mínima para se acreditar. E aí a gente começa a perguntar, para que Deus fez o sábado? Deus fez o homem para o sábado ou fez o sábado para o homem? Eu já estive conversando com uma pessoa que era adventista, e aí começou a sair fumacinha da cabeça dela, porque ela não... Deus deu o sábado para que o homem pudesse descansar. Então, na verdade, o homem não pode ser escravo do sábado. Ele tem que aproveitar o sábado, é claro que para dedicar a Deus e fazer todas as coisas que lhe aprouver. Então, aí você vê, ele fica impedido de trabalhar. Normalmente, essas pessoas não trabalham em comércio, o comércio funciona Fecha. no sábado. Eu conheço pessoas que têm loja até em shopping que fechavam o shopping porque é a convicção mesmo deles. Então, que eu não estou nem julgando a convicção, tá bom, tudo bem. Mas isso acaba, né, em alguns fatores como então, esse. A grande questão a ser pensada, né, e provavelmente existem alguns irmãos adventistas que estão Sim. assistindo, né, a grande pergunta é, o sábado foi dado para o homem foi dado para o sábado? Mas, pastor, na verdade, até o foco da minha pergunta não é nem julgar o sábado, porque eu acho que isso é até um preceito. Porque, por exemplo, eu sou evangélico e a gente não tem muito isso. Mas eu conheço um monte de amigo que falou, André, eu estava numa empresa, ia ter um negócio numa época, enfim, no Mercadão, e era para a gente botar uma camisa de São Jorge. Eu falei, para o chefe, não vou colocar, ele mandou embora. Então, assim, é uma questão de convicção dele. E às vezes a convicção vai ser uma barreira para uma situação trabalhista. E eu não estou julgando se ele deveria colocar ou não colocar. O que eu estou julgando é a convicção própria dele. Quem sou eu para infringir? E aí, por exemplo, esse aqui é o testemunho de Jeová. Eu não vou falar que o pai e a mãe estão errados, porque é uma convicção deles. Assim como eu, como evangélico, tem situações que eu falei, eu não faria isso aqui não. Eu iria para a cadeia ou seria demitido, mas eu não faria isso por uma convicção minha, não necessariamente por uma religiosidade, convicção própria. E aí, é uma questão um pouco complicada, apóstolo. Como é que você vê essa situação? Entendeu? Eu não quero julgar se sábado ou não. É para eles, acabou. E aí? Dentro da como lidar com uma situação dentro dessa? da convicção, eu acredito que a pessoa ela tem que assumir. Se é uma convicção dela, bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos injuriarem, mentindo. Então, Jesus falou que nós poderíamos passar por isso em função da nossa convicção de fé. Então, quando passamos, somos bem-aventurados, palavra de Jesus. Então, quando é caso de convicção, sim. Agora, se for de fato pontuar, tem que se pensar um pouco mais. Sim, tem que voltar. Mas convicção, isso, até da transfusão de sangue. Tem outro tema aí que já se discutiu muito, a questão de casamento de homossexual. Né? Se eu precisar ser preso, eu vou ser preso, mas eu não vou fazer por questão de convicção. Perfeito. Bom, em relação ao rapaz que ele foi convidado para trabalhar ao sábado, lógico, é uma convicção... O que ele reclamou é o seguinte, André, quando eu fui, eles sabiam. É isso aí. E aí fui demitido por causa disso. Caramba, pode? Bom, isso aí mediante um acordo entre ele e o patrão, isso aí teria que ser documentado, né, assinado um contrato, ele sendo dispensado aos sábados. Desde que ele não assinou nenhum contrato que o amparasse,
obviamente ele teria que trabalhar, porque ele trabalha em uma empresa. Quando ele foi trabalhar nesta empresa, já sabia que lá poderia trabalhar os sábados. Porque o patrão, ele, olha, eu cultuo a Deus no sábado, eu guardo o sábado. O patrão, depois chega no dia, precisa dele, não quer saber de nada. Não quer saber de Deus, quer saber o trabalho quer dele, saber né? o trabalho dele. Então, por outro lado, olha bem, por outro lado, amado, se nós tocarmos para a religiosidade, nós teríamos aí várias pontos ou vertentes. Posso falar? Mas em todos os segmentos, até os evangélicos, a gente pode pontuar. Por exemplo, muitos não entram em certos recintos, né? Cada um tem suas convicções, até mesmo denominacional, né? Como a ceia. Tem igrejas que a ceia é restrita, restritíssima e etc. Então, tem uns que batizam por aspersão, outros por imersão, né? Mas, na realidade, não para aqueles que não servem, mas aqueles que creem em Jesus Cristo. Nós sabemos que o Deus é um só, né? Jesus Cristo é um só, aqueles que confessam a Jesus como Salvador. O que eu aconselharia este rapaz, ou quem é do segmento aí, sétimo dia, é que eles assinassem um contrato antes de começarem a trabalhar. Mas, ou não trabalhar. De alguma forma, está dizendo para ele, parece que existia no sentido de ele falou, André, quando eu entrei, era de conhecimento. Era e agora foi mandado. Pode? Isso infringe alguma perseguição religiosa? Não sei, pode? Porque ele, querendo ou não aqui, ele foi demitido, na cabeça do patrão ele foi demitido porque não pôde vir trabalhar, não quis trabalhar. Na cabeça dele ei, está perseguindo a minha religião, porque a minha religião não me permite fazer isso. Não, na verdade, é uma questão que é muito delicada. Porque o patrão, ele não demitiu porque o cara é da religião. Porque, na verdade, senão ele não teria contratado. Ele demitiu porque não teve a demanda dele atendida emergencialmente. Então, esses casos específicos, e a gente sabe que o adventista do sétimo dia, o judeu, eles têm alguns dias específicos que eles não trabalham. Acho que o árabe também, eu não sei exatamente. O que acontece? E esses aspectos, nós não estamos aqui para fazer julgamento da religião das pessoas, porque nós temos Deus nos dá o direito de fazermos as nossas escolhas, e as pessoas têm o direito de fazer as escolhas delas. Inclusive, a Bíblia diz que depois Deus vai trazer tudo a juízo, mas não é nosso juízo, o juízo de Deus. Então, nesse aspecto, o que era necessário? Nós precisávamos ter leis que delineasse melhor esses direitos, porque senão as pessoas, os adventistas, os judeus, vão ter dificuldade de arrumar emprego ou parar no emprego, porque vai sempre requerer da compreensão, aquela escolha discricionária, da vontade do patrão dele. Evidentemente que a religião da pessoa não deve influir no trabalho, porque senão, a hora que gerar prejuízo ou a emergência não ser atendida, é a empresa que vai pagar a conta. Então, é importante que os empresários, quando contratarem essas pessoas, não deixem de contratar por causa disso. Acho que não deve deixar de contratar, porque as pessoas precisam de trabalhar. Mas entre num acordo de que... Se for emergencialmente, chama outro. Chama outro para emergência e dá uma obrigação de a pessoa cumprir duas emergências, numa outra situação que não cai no mesmo dia. Enfim, faz um acordo qualquer. Agora, bem colocado pelo apóstolo Edson, que seja no contrato de trabalho, porque estando lá, aí não há mais o que discutir. Agora, é importante que a sociedade se adapte a essas situações, porque o judeu, ele não vai deixar de ser judeu, o cara que é convicto do judaísmo, por conta das circunstâncias legais nossas. E nem uma coisa de agora, o adventista do sétimo dia. Então, é bem interessante deixar as pessoas, se elas quiserem ficar sábado em casa e dedicar o sábado a Deus, descansar, isso não é pecado se a pessoa não estiver adorando o sábado. Não pode adorar o sábado. Eu não conheço ninguém que adore o sábado. Mas não pode ter devoção ao sábado. Mas escolher o sábado como dia de culto, de descanso, nós escolhemos o domingo. Vai ver se arrumar um emprego para você, que você tem que trabalhar domingo à noite. Se você aceita. Você vai pedir, meu Deus, os irmãos orem para arrumar um emprego fora de domingo à noite, porque o sábado da gente é domingo. Então, cada um tem suas razões. O que importa é que a sociedade se adapte e que a gente respeite essas situações. Antes da gente ir para o intervalo, levantou, por o senhor ter o conhecimento até dessa questão militar. Em casos, às vezes, de guerra, quando acontece assim, a força militar, o exército, a verdade, pode obrigar uma pessoa, você já serviu, tem coisa, vem aqui, você vai ter que lutar pelo seu país. Em casos desses, como é que faz? Olha, não, você não pode, mas também você vai... É obrigação, o Estado pode obrigar a pessoa a fazer isso. Em época de guerra, especialmente no Brasil, eu posso afirmar isso, que eu conheço o direito brasileiro, as leis ficam mais duras. Então, se o cara descumprir ordem... É lei marcial o negócio. Tem até pena de morte. Sabia que no Brasil tem pena de morte? Para esse tipo de... Em tempo de guerra.
Olha só. A lei brasileira prevê pena de morte em tempo de guerra. Só não tem em tempo de paz. O trânsfuga, por exemplo, passa para o lado do inimigo. Né? Isso a pena dele é pena de morte. Então, o que acontece? Na guerra, você vai dar um fuzil na mão do camarada, ou mandar ele operar um canhão, um morteiro, ou lança-rojão, que seja o equipamento que for, você não vai dar na mão de um cara contrariado. Se o camarada diz pra mim assim... Entendi tudo. O cara diz pra mim, olha, eu sou da religião tal, e a minha religião não combate hoje, o senhor pode contar comigo amanhã, eu vou dizer assim pra ele, então você vai pro seu culto, seja feliz pra gente combater amanhã. Eu não quero um camarada com um fuzil do meu lado contrariado, não. Vamos pro rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre alguma coisa também sensível. Hoje está forte o negócio. Vamos falar um pouco sobre o direito das pessoas que têm a sua identidade ou a sua imagem publicadas em vídeos de exorcismo na internet. Endemoniado tudo, e tem igreja, a gente sabe que isso é normal acontecer em igreja, tem igreja que é mais focada nisso, mas hoje em dia todo mundo tem uma câmera, ou estão filmando e botam na internet. E nós já vimos alguns casos aqui, eu li durante a semana, de pessoas que só passaram, ficaram possessas, e quando viram o vídeo delas publicado na internet pela igreja. Vamos falar um pouco sobre o bom senso disso, né? De colocar esse tipo de coisa, expor pessoas na internet. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, Antenados, volta já já.